Bem-vindos ao curso Livros da FUVEST, Lendo Juntos. Como eu disse, eu, Antônio Sampaio Doria, me comprometo a passar para você o curso mais completo, mais bem explicado a partir do texto original. Não é resumo, porque eu não acredito em resumo. E você se compromete a fazer o curso com atenção, responder as perguntas no fim de cada aula de 20 minutos e depois me mandar uma mensagem dizendo eu entrei na USP. Esse é o meu objetivo. Assim como eu entrei na USP, eu quero que você entre. Eu realmente vou esperar essa mensagem sua. Por que nós vamos começar com Quincas Borba? Porque ele é, Machado de Assis, o maior escritor brasileiro. Simplesmente por isso. E se você me perguntar que ideia que ele, Machado de Assis, quis passar com esta obra, eu digo o seguinte: ele não quis passar apenas uma ideia. Se ele quisesse passar uma ideia, ele escreveria artigos de jornal. Romance é uma coisa mais complexa, mas acima de tudo, ele quis passar uma emoção para você. Então eu digo, se permita sentir esta emoção. Eu vou tentar aqui passar a emoção do livro, mas se permita sentir, porque se você sentir, vai juntar o lado esquerdo com o lado direito do cérebro, o racional com o emocional, e a sua memorização vai ser muito maior. Claro, o autor também passa ideias e também passa sua visão de mundo. O romance é o gênero mais complexo que existe, porque ele consegue reproduzir a sociedade. Então, principalmente no século XIX, os romancistas queriam mostrar a sociedade como era. E por falar em memorização, a dica é: faça as aulas com caderno e caneta. E no fim de cada aula, fazendo algumas anotações, antes de responder as perguntas, você fala assim: deixa eu tentar lembrar como é que foi essa aula. O que ele falou? Ah, tá. Se você não lembrar direito, você olha as suas anotações e aí você vai lembrar. E isso é memorização, quando você se esforça para criar aquilo na sua cabeça. E aí você responde as perguntas. Porque quem vai fazer FUVEST tem que memorizar muita coisa. Então a memorização tem que ser constante. E aí você me pergunta, qual a emoção que ele quis passar com essa obra? A primeira emoção é aquele sonho que todo mundo tem, de ficar rico de repente. Você não tem esse sonho? Você não gostaria de ficar rico? Ganhar o BBB? Ganhar na loteria? As pessoas sonham com isso, por isso elas jogam na loteria. Então o Rubião vai realizar esse sonho, vai ficar rico de repente. E o que você faria? Você viveria como? Isso afetaria a sua cabeça? Então começa com isso, com este sonho, essa fantasia de ficar rico, que é real neste livro. Embarque nesta aventura. Quincas Borba, o filósofo ou o cachorro? Este título que eu coloquei, a parte em vermelho, é uma coisa que eu inventei como um artifício já didático para você já ir entendendo o livro e depois relembrar com mais facilidade. Que é o seguinte: o filósofo Quincas Borba também deu o nome de Quincas Borba ao seu cachorro. Então qual é mais importante? Isso já é uma ironia do Machado de Assis no título. Deu para entender? Em todos os livros eu vou colocar um subtítulo para facilitar o entendimento. Qual a melhor maneira de você memorizar o conteúdo de um romance? São os 10 elementos estruturantes da narrativa. No começo pode parecer complicado, mas depois, quando você for fazer a revisão, vai ser muito fácil. Então a gente tem aí o quadro com os 10 elementos, que são espaço, tempo, narrador, enredo, personagens, foco narrativo, ponto de vista, a linguagem, o gênero narrativo, a escola literária, a efabulação e o leitor. Eu vou falar, calma, não vai ser tudo de uma vez, inclusive são coisas que a gente vai revendo ao longo do curso. O espaço é Barbacena, em Minas Gerais, e Rio de Janeiro, que era a corte. O tempo é no Segundo Império, do Dom Pedro II, de 1867 a 1871.
mas o romance foi publicado em 1891. O narrador é aquele narrador onisciente em terceira pessoa. A gente vai ver isso mais no foco narrativo. O enredo básico é o seguinte: Rubião recebe uma herança, uma fortuna de Quincas Borba. Isso vai mudar a sua vida. Ele conhece Cristiano Palha e Sofia, um casal que é interesseiro, e sua vida vai mudar a partir daí. Ele vai para o Rio de Janeiro. Os personagens principais eu já falei, são Quincas Borba, o filósofo, Rubião, que herda, Cristiano Palha, que ele vai ser sócio, e Sofia, a mulher de Cristiano, e o cachorro Quincas Borba. Bom, o foco narrativo aqui que a gente vai entender melhor como é que funciona o romance, porque o foco narrativo é você dizer mais coisas a respeito do narrador. Nesse caso, é o narrador onisciente intruso. O que quer dizer esse intruso? Ele se intromete na narrativa, vai fazendo comentários, faz análises e ele sabe tudo que cada personagem sente e pensa. Ele sabe as contradições do Rubião, ele sabe detalhes. Então ele sabe tudo o que acontece com todos os personagens, inclusive as suas contradições. Ele vê as coisas de cima e ele vai fazendo comentários, fazendo ironias, quer dizer, se intromete mesmo e também faz comparações, por exemplo, com outras obras. Isso também é uma intromissão. E aí vem a linguagem. A linguagem de Machado de Assis é direta, é coloquial, é simples, mas também tem metáfora. Tem muita metáfora e digressões. Que são digressões? São comentários, como eu disse, sobre a narrativa e citações de outros autores, por exemplo, Shakespeare. E o gênero narrativo é o romance, que é a narrativa mais complexa e é o romance do século XIX realista, da escola realista, que tinha o objetivo de mostrar a realidade inteira, como a sociedade funcionava, como é que esses interesses financeiros faziam a sociedade funcionar. E agora nós vamos ver um quadro comparativo para você entender melhor do romantismo e do realismo. Ô Vitor, põe aí o quadro. Então esse quadro que vocês estão vendo, comparativo entre romantismo e realismo, é o seguinte: romantismo se focava no amor impossível, nos sentimentos exaltados, e o final era uma morte trágica. O realismo vai focar nos interesses financeiros, na dinâmica material da sociedade e vai ser muito cético em relação ao amor. Os sentimentos aí são mais medianos e às vezes, ou muitas vezes, existe uma traição. O final também tem morte, mas geralmente é uma morte natural. Isso já dá para você entender um pouquinho como é que vai ser o romance, porque vai ser na escola realista. Aí a fabulação nada mais é do que todos os acontecimentos, a trama de acontecimentos. A gente só vai ver isso no final, senão agora perderia a graça. E o elemento 10, que é o leitor, é o seguinte: cada livro pressupõe um tipo de leitor. E aqui, de fato, o narrador conversa com o leitor. Ah, meu caro leitor, minha cara leitora, não sei o quê. E aí, ele está falando com um leitor típico, a leitora típica do século XIX que gostava dessas tramas amorosas. Então, ele ironiza isso. Veja que é muito próxima a relação do narrador com o leitor nesse caso. E também tem uma coisa que é muito legal saber, que é a vida do escritor, porque às vezes você entende melhor a obra ao saber da vida. Mas, no caso de Machado de Assis, não, porque a obra dele não tem nada a ver com a vida. Mas ele nasceu em 1839, de uma família muito simples, um pai pintor e uma mãe lavadeira. E ele teve a oportunidade de estudar, mas assim, ele teve que se esforçar muito, muito, muito para chegar onde ele chegou, no topo da cultura brasileira. E começou como escritor romântico, fez vários romances românticos, e aí passou para o realismo. Claro, foi um amadurecimento. Aí escreveu 3 obras-primas do realismo brasileiro, que são Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. E foi totalmente consagrado, e hoje ele está sendo lido
nos Estados Unidos, no mundo inteiro e muito comentado. Coloca aí no YouTube que você vai ver vídeos em inglês sobre Machado de Assis. Bom, para você pensar no romance, é interessante pensar como uma estrutura de um prédio que precisa de pilares para se sustentar. Os pilares aqui dessa narrativa são os seguintes. Primeiro, a herança recebida por Rubião de Quincas Borba. O segundo pilar, o encontro de Rubião com Cristiano Palha e Sofia, que eram dois interesseiros, na verdade. E o terceiro é a paixão de Rubião por Sofia. Então vocês vão, esses três pilares já dá para formar um edifício. Seria suficiente para um romance? Seria. Aí ele coloca uma outra perna falando de outros personagens, muitos personagens com interesses financeiros e amorosos. Por quê? Porque, como a gente disse, o romance realista tenta mostrar toda a sociedade. Então, colocando um monte de personagens, ele conseguiu mostrar a sociedade da época. Para contextualizar esse romance, a gente vai falar de duas coisas. Primeira, são os transportes. E aí, os meios de transporte da época, que eram o trem, tinha algumas estradas de ferro, e os puxados por cavalos. Primeiro tinha a cadeirinha, que era levada por escravos. Vamos pondo as imagens aí. Depois o coche, que era super chique, era do imperador. Depois tinha o coupé, que era bem chique também para as pessoas, o mais acessível para as pessoas, era fechado. Depois tem a sege ou traquitana, que era um pouco mais simples, e depois tinha o tilbury, que era o mais simples de todos, era o táxi da época. Agora vamos ver as capas de Quincas Borba, porque num dos vestibulares aconteceu uma coisa bem interessante. Eles perguntaram a respeito das capas. O aluno tinha que interpretar o que estava acontecendo na capa. Então a gente olhando as capas já dá para entender bastante coisa. A primeira capa mostra o Quincas Borba como um cara mais velho, parece que muito respeitável, porque ele se dizia filósofo e ele está com o cachorro. É este livro que eu tenho e recomendo, é muito bom. O segundo mostra o Quincas Borba doente, com o cachorro, e atrás o Rubião que está cuidando dele. Então ele cuidou do Quincas Borba. A terceira aí é o Rubião numa linda casa em Botafogo, no Rio de Janeiro, porque ele recebeu uma herança, pôde comprar este palacete. A quarta, o triângulo amoroso que se forma nessa história entre Sofia, Rubião e Cristiano. Aí temos mais uma vez o tilbury que eu mencionei, que era como as pessoas se locomoviam. E a última é a que eu mais gosto, que é ele como o Rubião como uma figura meio ridícula. Ele foi se tornando cada vez mais ridículo, com umas manias de grandeza, começou a pirar, e aí atrás uma figura de mulher, quer dizer, ele sempre vai ter Sofia na cabeça. E agora a gente vai começar a leitura, tá? Nós sempre vamos ler as primeiras páginas inteiras. Sabe por quê? Porque os bons autores, eles já colocam tudo nas primeiras páginas. Eles já dão indicação de tudo que vai acontecer no livro nas primeiras páginas. É impressionante. São os bons autores mesmo que fazem isso. Deixa eu explicar uma coisa aqui. O que aparecer em vermelho são explicações que eu estou dando, não fazem parte do texto original, para você entender melhor o texto original. Vamos lá, capítulo 1. Rubião fitava enseada. Eram 8 horas da manhã. Quem o visse com os polegares metidos no cordão do chambre à janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria, pensaria que lhe admirava aquele pedaço de água quieta, mas em verdade vos digo que pensava em outra coisa. Cotejava, comparava o passado com o presente, que era há um ano professor, que é agora capitalista, olha para si, para as chinelas, umas chinelas de túnis que lhe deu o recente amigo, Cristiano Palha, para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu, e tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. Vejam a felicidade dele por se sentir proprietário de tudo. Tudo que ele via ali, ele sentia que era dele.
E este termo aqui, capitalista, significa alguém que investia dinheiro, fazia investimentos, por exemplo, em letras de câmbio. Ok? Não é alguém que tinha uma fábrica, por exemplo. Vejam como Deus escreve direito por letras tortas, pensa ele. Se Mana Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me daria uma esperança colateral. Não casou, ambos morreram, e aí tudo está comigo. De modo que o que parecia uma desgraça, obviamente não é uma desgraça, ele está muito feliz em ser rico. O que a gente nota num livro? A primeira coisa que a gente nota é a linguagem. Como vocês estão vendo, não é uma linguagem muito diferente, é uma linguagem direta, coloquial. O que tem de especial nesse trecho é o narrador. Vejam que o narrador diz assim: quem visse Rubião cuidaria, pensaria que ele estava olhando a água. Mas em verdade vos digo que... Quer dizer, é o narrador que sabe tudo. Eu sou o narrador que sabe tudo de todo mundo. Eu vou explicar para vocês que não sabem de nada. E aí ele explica, ele fala o que ele pensava. Então é romance realista. Ele vai entrar na psicologia, no cérebro dos personagens, como se ele fosse um psicanalista ou um cirurgião. É o realismo psicológico aqui. Capítulo 2. Que abismo que há entre o espírito e o coração. O espírito do ex-professor, vexado e envergonhado daquele pensamento, arrepiou o caminho, buscou outro assunto, uma canoa que ia passando. O coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria. Que lhe importa a canoa nem o canoeiro, que os olhos de Rubião acompanham arregalados. Ele, coração, vai dizendo que uma vez que a Mana Piedade tinha de morrer, foi bom que não casasse, podia vir um filho ou uma filha. Bonita canoa. Antes assim, como obedece bem aos remos do homem, o certo é que eles estão no céu. A definição de Rubião. Um cara que sempre vai hesitar entre dois pensamentos. Não tem um caráter forte. E essa diferença aqui entre coração e espírito, quer dizer o quê? O espírito é o pensar elevado, moral, da moralidade social, que dizia, não, você não pode ficar feliz que a sua irmã morreu. E o coração era o que ele realmente sentia, que ele estava felicíssimo ali de ser rico, muito rico, muito rico. Então ele ficava um pouquinho envergonhado desta felicidade. Os pensamentos finais mostram que ele oscilava entre um pensamento e outro. Capítulo 3. Um criado trouxe o café. Rubião pegou na bandeja. Enquanto lhe deitava açúcar, ia disfarçadamente mirando a bandeja, que era de prata lavrada. Prata, ouro, esses eram os metais que amava de coração. Não gostava de bronze, mas o amigo Palha disse-lhe que era matéria de preço. E assim se explica esse par de figuras que está aqui na sala, um Mefistófeles e um Fausto. O criado esperava teso e sério, era espanhol, e não foi sem resistência que Rubião o aceitou das mãos de Cristiano, por mais que lhe dissesse que estava acostumado aos seus crioulos de Minas e não queria línguas estrangeiras em casa. O amigo Palha insistiu, demonstrando-lhe a necessidade de ter criados brancos. Rubião cedeu com pena. O seu bom pajem, empregado que ele queria pôr na sala, como um pedaço da província, nem o pôde deixar na cozinha, onde reinava um francês, Jean. Foi degradado a outros serviços. Quincas Borba está muito impaciente? Perguntou Rubião, bebendo o último gole de café. Me parece que sim. Lá vou soltá-lo. Não foi. Deixou-se ficar algum tempo a olhar para os móveis, vendo as pequenas gravuras inglesas que pendiam da parede por cima dos bronzes. Rubião pensou na bela Sofia, mulher do Palha, deu alguns passos e foi sentar-se no puff. Foi ela que me recomendou aqueles 2 quadrinhos quando andávamos os 3 a ver coisas para comprar. Estava tão bonita, mas o que eu mais gosto dela são os ombros que vi no baile do Coronel. Que ombros! Parecem de cera, tão lisos, tão brancos. Olha só que caipira. Ele faz tudo o que Cristiano Palha manda. Até os enfeites da casa é o que o Cristiano mandou ele comprar. Chegou no Rio de Janeiro, não sabe como se comportar e precisa de orientação. Mas veja também o racismo do Cristiano, que acha que os negros não poderiam nem ser empregados da casa, que tinham que ser empregados
estrangeiros. E aí tem essa referência interessante a Mefistófeles e Fausto, uma obra de Goethe, que fala do quê? Do acordo de Fausto com o diabo que é Mefistófeles. Então, quem seria o diabo aqui nessa situação? Cristiano, é claro. Resumo, em 2 páginas e meia, em 2 capítulos e meio, porque os capítulos são muito curtos, nós já temos a definição de toda a história. O Bião herda muito dinheiro, tem um encontro com este casal numa estação de trem, já fica amigo deles, fica sócio do Cristiano e se apaixona por Sofia. É o clássico triângulo amoroso. É tudo que vai acontecer a partir disso. Como eu disse, a definição já está nas primeiras páginas. Sentia que não era inteiramente feliz, mas sentia também que não estava longe a felicidade completa. Recompunha de cabeça uns modos, uns olhos, uns requebros sem explicação, a não ser esta, que ela o amava e que o amava muito. Não era velho, ia fazer 41 anos e rigorosamente parecia menos. Quem é ela? Sofia, é claro. Ele está totalmente apaixonado por ela e acha que ela gosta dele. E aí, o que vai acontecer a partir daqui? O que você acha? O próximo capítulo é um flashback quando ele encontra este casal na estação de trem de Vassouras. Mas agora, responda as questões e faça várias cestas. Vamos então analisar as alternativas. Narrador no presente dirige suas palavras ao leitor do seu texto, conforme se pode deduzir do emprego de vos digo. Sim, é isso mesmo, ele fala com o leitor, vos digo, o vós quer dizer vocês, mas também podia ser usado de forma respeitosa para uma única pessoa. Alternativa 2. As palavras do narrador dizem respeito ao momento de meditação de Rubião sobre sua mudança de classe social, momento este do qual o narrador onisciente tem pleno conhecimento. Correto? Ele mudou de professor para capitalista e é isso que ele está pensando neste momento, muito satisfeito. E o narrador sempre vai saber de tudo, sempre vai dizer o que os personagens pensam. É isso aí. Alternativa 3. O emprego de olha e entra no tempo presente, reflete o apego que o protagonista tem à sua nova condição econômica, tentando esquecer o passado. Bom, ele tem apego, sim, à sua condição econômica, mas onde que ele está tentando esquecer o passado? Não, esse trecho está dizendo que ele está comparando, cotejando o presente com o passado e não tentando esquecer o passado. Não existe nenhum indício disso. E aí tem a quarta alternativa, vice cuidaria, estão aí para registrar uma possibilidade de interpretação que, na verdade, condiz com o que realmente é relatado pelo narrador. Aquela coisa, quem visse Rubião cuidaria, pensaria que ele estava olhando a água. E como a gente viu, o narrador disse que não é isso, não condiz com o que ele vai relatar em seguida, que ele estava pensando no seu passado, comparando o presente com o passado. Então, não condiz, não concorda com o que vai ser relatado pelo narrador. Alternativa A. 1 e 2 estão corretas. Bom, agora eu acho que é melhor eu explicar o que é discurso direto. Isso ocorre quando o narrador mostra exatamente o que o personagem disse ou pensou, geralmente com aspas ou travessão. Vamos ver um exemplo. Discurso direto.
Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. Se Mana Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me daria uma esperança colateral. Tem travessão. Isso mostra que ele está pensando exatamente assim. Travessão. Discurso indireto. Rubião pensou que Deus tinha escrito direito por linhas tortas, pois se sua irmã tivesse se casado com Quincas Borba, ele não estaria tão rico agora. Aí é o narrador contando como ele pensava, mas sem aspas e sem travessão. É isso aí. Vamos ver as alternativas aqui. Olha que essa questão é fácil, hein? Alternativa A, um novo rico a oscilar entre os valores determinados pelo capital e os valores determinados pela família. Ele não está oscilando aqui. Ele está muito satisfeito de ter recebido herança. Em outros momentos do livro, ele oscila entre pensamentos. Neste caso, não confunda. Alternativa B, um novo rico a encarar a si mesmo, ao mundo que o rodeia e a própria família pela ótica do capital. Olha, gente, essa expressão novo rico é perfeita para ele. E ele está vendo as coisas pela ótica do capital, sim, porque ele acha até que é dono de tudo, tem a sensação de propriedade. É isso mesmo. C. Um ex-professor que, embora rico, continua encarando a si mesmo, aos familiares, ao universo circundante pela ótica da humildade. Humildade, gente. Onde tem humildade aí? Pelo contrário. D. Um ex-professor deslumbrado com sua nova situação de capitalista a encarar a família pelos valores religiosos. Onde está a religião aí? E. Um capitalista esquecido de sua antiga situação de professor e, desta forma, renegando seu próprio passado. Não, ele está comparando, cotejando com o passado, com o fato de ser professor. E todo mundo fica satisfeito de repente, mudar de condição e ficar rico. E isso é uma satisfação para ele. Alternativa B de bola. Bom, essa questão agora é aquela típica que você tem que entender muito bem o que está sendo perguntado, senão você vai errar tudo. Então, a questão é: que alternativa que apresenta o maior distanciamento temporal do presente no qual o narrador nos relata que Rubião está à janela de sua casa em Botafogo? Quer dizer, é aquele momento presente que Rubião está vivendo. Naquele momento, A. Cotejava o passado com o presente. Sim, naquele momento ele cotejava, comparava o passado com o presente. B. Rubião fitava a enseada. Eram 8 horas da manhã. Sim, ele estava fitando naquele momento. C. Umas chinelas de túnis que lhe deu o recente amigo Cristiano Palha. Bem, se ele está usando chinelas que o amigo lhe deu, então o amigo lhe deu antes disso, senão ele não estaria usando agora. Tem um distanciamento aí. D de dado. Mas em verdade vos digo que pensava em outra coisa. Sim, naquele momento ele pensava em outra coisa, naquele presente. E olha para si, para as chinelas, para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu. É exatamente o que ele estava fazendo naquele momento, olhando para tudo isso e achando que era dono. Então, não tem distanciamento temporal. A única que tem distanciamento temporal é a C, de casa. E aqui a gente termina esta primeira aula. Até a próxima.